Olá, meus irmãos, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham dormido bem, que o Senhor abençoe o teu dia e te dê um dia com muita disposição, com muita energia e com muita alegria no coração para servi-lo, para amá-lo e para honrá-lo. Abra comigo aí a palavra do Senhor no Salmo de número 44, salmo cujo título é O Mestre de Canto dos Filhos de Corá, salmo didático. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura, não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Meus irmãos, esse é um salmo onde o salmista primeiramente ele olha para o passado, né, e ele se lembra das coisas que Deus fez na história do povo de Israel, e essas ações de Deus na vida dos patriarcas e do povo eram contadas, eram passadas de geração a geração. E é isso que ele diz aqui, né, que nós ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, os nossos pais têm contado as maravilhas que o Senhor fez, como que o Senhor cuidou dos nossos antepassados, como que o Senhor cuidou do nosso povo. E aí ele reconhece não só o que Deus havia feito nas gerações passadas, mas até mesmo na geração presente. Há algum tempo atrás, ele fala, Deus era quem coordenava e quem governava, né, as lutas e as vitórias da nação. Ele diz, tu és
O meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Então, ele reconhece até que num contexto, né, um passado bem próximo, também a mão de Deus é quem estava guiando o povo. E depois ele olha para a situação do presente e ele declara então uma situação um tanto quanto triste, constrangedora, um contexto militar, de luta, de batalha, onde o povo não estava se dando bem, onde o povo estava sendo humilhado, os inimigos estavam triunfando. E então ele faz menção à aliança. E ele diz ao Senhor: Senhor, nós não fomos infiéis à aliança, né? Nós não nos voltamos para deuses estranhos, estamos sendo subjugados, os nossos inimigos têm prevalecido, né? O Senhor tem nos deixado à mercê dos nossos inimigos. E ele começa falando do passado, porque ao olhar para o passado, ele faz menção justamente ao fato do Senhor não ter permitido que os inimigos exterminassem a Israel, mas pelo contrário, ter dado a vitória ao povo. Ele diz: Senhor, agora, né, o Senhor está deixando a gente na mão dos nossos inimigos. E ele se volta para a aliança. Fala: Senhor, o Senhor continua sendo nosso Deus, nós não fomos infiéis, nós não fomos atrás de deuses estranhos. E então o Salmo ele se encerra com um apelo, né, com uma súplica pelo auxílio, pelo socorro divino. Ele diz: desperta, porque dormes, Senhor. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Qual o ponto que eu quero que você reflita nessa manhã olhando para esse salmo? Você percebeu que o exercício que o salmista faz perante o Senhor, a forma como a alma dele está se comportando, ele está olhando para o passado, primeiramente. Ele está se lembrando dos cuidados que Deus já havia manifestado outrora na vida do seu povo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente percebe, né, que o resultado das nossas ações, ao invés de serem resultados bons de vitória, como era a situação desse povo, as coisas não estão caminhando bem. A primeira coisa que a gente precisa é nos lembrar da mão de Deus que operou na nossa vida no passado. E quando eu digo isso, eu não estou pensando necessariamente em questões particulares e pessoais da tua vida. Eu quero que você se lembre daquilo que Deus já fez, já demonstrou do amor dele por ti, quando ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. A gente não pode nunca se esquecer disso. Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, o que está lá na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então lembre-se disso, Deus não precisa te dar nenhuma outra prova do amor, do cuidado e da misericórdia dele, da graça dele sobre a vida do povo dele. Ele já deu uma prova inquestionável, né? E uma grande prova, né? Uma prova assim, extremamente impactante do amor dele, que foi o fato de Cristo ter morrido pelo seu povo. E ao se lembrar disso, o nosso coração no tempo presente tem que se alimentar dessa verdade, dessa certeza do amor, do cuidado, da graça e da providência divina sobre a nossa vida. E temos que nos alimentar também dessa realidade da aliança. Por isso é que o salmista fala da aliança, porque a aliança é um pacto. E foi Deus quem nos introduziu nessa relação de aliança com Ele. A aliança que nós temos com Ele não é uma aliança feita entre duas pessoas iguais, no mesmo patamar. Não. Deus está acima e nós estamos abaixo, né? E é uma aliança onde Ele, nessa posição superior, soberana, Ele é quem nos atraiu e nos introduziu nesse contexto de aliança. Ele é quem assumiu a responsabilidade de manter essa aliança em vigor. E é Ele, então, quem a mantém. É Ele quem a sustenta o tempo todo.
Então que você se lembre disso também, se lembre daquilo que Deus já fez, se lembre da aliança, que é um pacto de amor e vida que o Senhor tem com o seu povo. E se lembre que o Senhor é aquele que continua sentado no trono. Por isso é que o salmista diz: desperta, Senhor, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Lembre-se disso, lembre-se do poder do Senhor e da soberania dele. E lembre-se que ele pode, conforme os propósitos dele, no momento dele e para a glória dele, manifestar a sua benignidade e nos abraçar com os seus braços de amor, misericórdia, graça e estender a mão poderosa dele para intervir na nossa história e na tua história. Que o Senhor te abençoe e te mantenha o coração firmado, sempre olhando para a graça que foi revelada em Cristo, sempre apegado à aliança e com o coração cheio de esperança no poder do Senhor. Tenha um ótimo dia e se quebrante na presença do Senhor e viva com o coração temente e confiando na graça dele. Em nome de Jesus. Amém.